tic-tac, pum, tic-tac. Ah. Pum, tic-tac, pum, tic-tac, pum, tic-tac, pum, tic-tac. Ah. Disparo contra o sol, sou forte só por acaso. Minha metralhadora cheia de mágoas. Eu sou cara. Cansado de correr na direção contrária, sem pódio de chegada, ou beijo de namorada. Eu sou mais um cara. Mas se você achar que eu tô derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, porque o tempo não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade de quem me detesta. A tua piscina tá cheia de rato. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Faço uma homenagem a amigos que já não estão mais em condições de estar com a gente aqui, sabe? Porque é muito comum, nesse mundo conturbado que a gente vive, Gerson chega lá, o nosso ator chegando, Gerson Deliano. Tudo bom? O Gerson Deliano é um dos nossos atores que vai ler com a gente. Então, eu sempre faço uma homenagem a algumas pessoas que a gente precisa lembrar, né? Porque há vários anos que eu tenho tentado unir a velha guarda com a nova guarda, unir as três fases, né? Os mais idosos, com o pessoal de meia idade, com o pessoal novo. E esse trabalho é muito importante ser feito. Porque a pessoa que tem, às vezes, 70 e poucos anos, fica meio esquecido e entra em depressão, porque atuou a vida inteira e, de repente, ninguém mais chama para nada, né? Então, eu já tenho chamado várias pessoas, a Aracy Pedroso, que foi uma... A Aracy Pedroso é uma atriz da década de 50, 60, 70 também, e até hoje está ainda aí fazendo comercial. Ela tem mais de 7 mil comerciais de televisão. Vocês devem ter visto ela já na televisão. Mas ela estava, há alguns anos atrás... Olá! Como vai? Chegou uma escritora. Agora escritora. Como vai, querida? Tudo bom? Fica à vontade. Quem que é? Eu conheço. Se apresente para nós aí, estamos fazendo a... É presidente da Associação das Mulheres Jornalistas. Eu sou Maria Tereza, também sou escritora e poetisa. E como o professor disse, eu sou presidente da Academia de Letras do Brasil, Seccional Paraná, e vice da Associação de Jornalistas e Escritoras também do Paraná. Então, é um prazer estar aqui com o nosso amigo. À vontade. Sempre é uma cadeira mais confortável. Aqui tem razão, aqui também é melhor. Então, eu estava dizendo para vocês, né, que a gente sempre faz uma homenagem a Aracy Pedroso. Eu encontrei ela uns 4, 5 anos atrás, uma depressão profunda, porque morreu o marido, ela estava sozinha, ninguém mais chamava para nada, depressão feia. Eu cheguei a fazer um filme, que é a Luana, que é a Luana, foi uma das produtoras, e ela, nossa, revitalizou, né? Fez um papel legal no filme, importante, inclusive junto com a Rosa Maria Murtinho, com a Regina Vogue, um filme que ganhou mais de 30 prêmios pelo mundo afora. Né? O filme chama-se Nossas Senhoras. Ganhou 5 continentes ganhando os prêmios. Foi muito interessante. E ela revitalizou, né? E hoje de novo está ele, né? Tentando, né, ver se consegue ser chamada, mas é difícil ser chamada, né? E hoje a gente vai fazer uma homenagem aqui a uma grande atriz que ela vai estar presente em espírito aqui com a gente, e com a voz dela.
porque ela teve um papel importante no nosso teatro também, mas hoje ela está morando em Floripa e ela está com um problema de acessibilidade. Ela está em cadeira de roda, não pôde vir com a gente, mas eu peguei a voz dela e trouxe uma imagem dela na época que ela era uma Marilyn Monroe, da Lars Cremin. Lá, Cremin, super A participação conhecida, importante né? dela aqui, foi muito reconhecida, foi no Vampira Polaquinha. Foi uma das atrizes do Vampira Polaquinha durante anos e anos, né? Ela vai estar aqui presente com a gente hoje. Mandou um abraço para todo mundo. Seria importante ela estar aqui, mas a dificuldade é grande, né? Ela não está com problema, não tem um AVC. Ela teve um problema de nervos que não está conseguindo, sabe? Ficar em pé e tal. Então, vocês viram aqui a imagem dela? Esse nome é super conhecido. Bom, o Gerson já está aí, né? Quem que não, que ainda que quer pegar livro antes de começar a leitura? Então tá. Pode chegar aqui, por favor. Hoje, né? Nós vamos lançar aqui algumas obras que foram todas premiadas pela Secretaria da Cultura, um verbo que veio de Brasília, é muito importante falar isso, né? Pelo programa de Aldir Blanc, que foi um grande compositor que morreu de Covid, né? Não sei se vocês lembram disso, foi um dos marcos do início do Covid. Ele morreu de Covid, meio abandonado, inclusive, né? Sem condições nenhuma. Grande compositor maravilhoso, né? Parceiro dos grandes mestres aí. E o Ministério da Cultura, na época, fez uma homenagem a ele, criando um prêmio Aldir Blanc, né? E todas essas obras que estão aqui hoje foram premiadas, foram 3 prêmios que eu recebi, através da Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, de edição das minhas obras, tá? Então, esse é um agradecimento que a gente faz para possibilitar que a memória fique presente, né? Nessa época tão volátil de internet, que tem alguma coisa física para, quem sabe, para alguém que resolva ler e montar, né? Então, é isso que está acontecendo aqui hoje. Temos o apoio do SATED, Sindicato aqui dos Artistas e Técnicos dos Espetáculos de Diversões, Estado do Paraná. Também temos uma parceria com o projeto Trajando pela Paz, que é a Cultura da Paz, e Radioativa CWB, na figura da Jussara Nascimento, que é uma ativista. Eu achei legal fazer isso aqui, porque é o símbolo das lutas da classe artística do Paraná ao longo de muito tempo, né? Décadas e décadas e décadas. Eu comecei na década de 80 no teatro, né? Tinha o teatro de bolso ainda na Praça Barbosa, né? O professor Eder deve lembrar disso, o Plínio também, né? Comecei lá. Aliás, está aqui o Plínio, um grande ator também, novela da Rede Globo, de teatro, produtor, né? Muito obrigado. Você começou lá no Teatro de Bolso? A primeira peça que eu fiz lá foi Amnésia e Pecado, de Nelson Rodrigues. A primeira peça do Nelson Rodrigues. Com José Basso, Delay Rodrigues. Eu fui arrogante também, na época. A primeira peça que eu participei, tinha acho que menos de 20 anos lá, foi o Diário de um Louco do Gogol. Foi uma loucura fazer aquilo. Uma loucura mesmo. Bom, então, 2 motivos que traz a gente aqui. A memória desse lugar, né? Para pensar as lutas, as batalhas que ainda continuam.
E para pensar também dois lutadores da cultura, que são os dois diretores aqui hoje, o Adriano Sturilho e o Adriano Peckerman, que são dois batalhadores da cultura que foram fazendo de tudo, né? Uma das melhores gestões até hoje desse sindicato, acho que eles estão tocando assim, né? A outra coisa que me levou a trazer aqui é que nós estamos vivendo em Curitiba um momento muito difícil, assim como em todo o Brasil e em todo o mundo. Que é um momento que parece que a gente está retrocedendo culturalmente, né? Na educação, na cultura. Ah, falar nele está aqui, querido. Acabei de falar nele. Está muito forte agora. O Adriano Sturilho, ator, músico, poeta, produtor de cinema, diretor de cinema e agora nas políticas culturais aí, né? Que bom ver a casa cheia, né? Estava falando que tem dois motivos para eu estar aqui. Um deles é para pensar memória imaterial desse lugar. Né? Memória, essas rachaduras na parede, esse assoalho, tudo que está aqui significa décadas e décadas de luta, né? Interminável. Eu comecei a me envolver com política cultural em 89. Primeiro foi para os artistas plásticos, depois também com teatro, aí com centro de cultura, fora de cultura, foi para a publicidade, abri uma entidade de escritores também, assim como a nossa querida diretora aqui da... E, então, a gente está trabalhando há anos, né? Só que chega uma hora que você fica cansado, né? É verdade. Mas o Adriano está novo ainda, então os dois Adrianos estão tocando aqui esse espaço, uma das melhores gestões que a gente já teve aqui no sindicato. Né? Parabéns. Esse é um dos motivos que traz aqui, lembrar essa história, a trajetória toda do satélite, e das lutas que continuam, né? Que continuarão. E o segundo motivo que me traz aqui é que eu estava dizendo o seguinte: Curitiba está entrando numa fase difícil já há alguns anos, assim como o Paraná, assim como o Brasil, assim como o mundo, que, ao meu ver, é um retrocesso. Retrocesso cultural, retrocesso na educação, na cidadania, em todos os aspectos que a gente pensar, há um retrocesso no Brasil e no mundo, feroz. Curitiba, falando agora da nossa cidade aqui, as cabeças estão cada vez mais fechadas, né? A impressão que dá é que está indo para a Idade Média. Nosso foco aqui vai ser a guerra, tá? Essa leitura dramática. Mas todas as peças têm um pouco de guerra. Este mundo sendo transtornado pela guerra, que ceifa a vida de civis, crianças, mulheres, idosos, doentes em hospitais, implacavelmente, sem dó. Esperamos que nossa pequena voz, né, que nós podemos fazer aqui hoje, se transforme em energia que se expanda pela paz. Hoje, como sempre, temos diversos criminosos de guerra, assassinos sanguinários soltos pelo mundo. Nada é feito pelas entidades internacionais. Que estes homens sejam julgados e condenados pelos seus hediondos crimes. Pois bem, vamos apresentar aqui trechos das obras lançadas. Por que eu não vou apresentar uma leitura de uma peça inteira? Porque eu queria deixar um gostinho, um pedacinho de cada peça, para ter vontade de ler a peça, o livro inteiro. Nessa época de internet que ninguém vai ter nada, né? Espero que vocês leiam os livros, passem para frente, né? Então vai ter um pedacinho de cada uma para vocês ficarem curiosos. E essa é a ideia da nossa leitura aqui hoje, tá? Pedimos a todos que, após lerem os livros, circulem, doem para entidades culturais, escolas de arte, etc., caso não queiram guardar nas suas bibliotecas, né? Alguns livros serão então de graça, para quem chegou agora, né? São 4 livros gratuitos ali, que já era 4, já tem 3 ali. E tem 3 livros que serão vendidos, revertendo a verba para o sindicato que está nos apoiando. Então, vamos então apresentar o nosso elenco de atores e atrizes ali que vão fazer a leitura com a gente. Primeiro, a Nídia Stadler. Palmas para ela. Joana Terra. Orlando Brasil. Nelson Deliano. Krishna Menegatti. Júlia Ardini, sou eu, né? E, como eu falei para vocês,
vocês, né, o Cleveland estava aqui, que conhece muito bem ela. Vamos fazer uma homenagem aqui em off para essa grande atriz nossa, que ela não pôde estar aqui porque está com problema de acessibilidade, cadeira de roda, mas é uma grande atriz que tem uma história legal no nosso teatro. E ela vai estar aqui em espírito e em voz. A voz dela vai estar aqui com a gente. A Lala Escreveu. A Lala, que chegou agora, participou de muitas peças importantes, inclusive o filho Polaquinha, né? Alcira Power, que trabalhou muito comigo também com o Dalton Trevisan. Ela é aficionada, ela é fã do Dalton Trevisan, e nós ficamos durante 2 anos num bar chamado Hermes Bar, aqui em Curitiba, dentro do bar, né? Fazendo Dalton Trevisan, lendo o trecho da peça teatral Spectrum, Apologias Brechtianas em prólogo 2 atos. O tema dessa peça é a guerra, né? O Orlando vai fazer o papel do mendigo, nós todos fazemos o papel do couro, e eu vou fazer o papel do soldado polaco chamado Schwein, que é a pronúncia em polaco, né? Alguns falam Schwein, a pronúncia em polaco é o quarto da grande batalha. Ambiente tenebroso de cemitério. O espectro vai dar a luz. É acompanhado por um rico, um religioso, um político, um soldado, um operário e por Jesus Cristo. Som de guerra ressoa no ambiente. Sobre a colina e vi o velho se aproximando, mas ele vinha como se fosse novo. Ele se arrastava em novas muletas que ninguém antes havia visto e exalava novos odores de putrefação que ninguém antes havia cheirado. Em toda parte viam-se túmulos abertos, vazios, enquanto o novo movia-se em direção à capital. E em torno estavam aqueles que estilavam horror e gritavam: aí vem o novo! Tudo é o novo! Saúdem o novo! Sejam como nós, o novo! E o cortejo movia-se noite. E tudo seria ainda mais audível não tivesse o trovão das armas sobrepujado tudo. Ao chegar a sua hora, ele retirou-se para o mais íntimo dos seus aposentos e cercou-se de médicos, adivinhos. Havia sussurros. Na casa entraram homens importantes com rostos sérios e saíram com rostos preocupados, empalidecidos. E o preço da maquiagem branca dobrou nas lojas de beleza. Da rua juntava-se o povo e permanecia de manhã à noite de estômago vazio. Separam-se do espectro o soldado, o operário e Jesus. Iniciam o trabalho de parto religioso, o político e o rico. A primeira coisa que se ouviu soou como um forte peido nos caibros do telhado, seguido de um forte grito de paz. Depois do que o fedor aumentou, imediatamente após, o sangue jorrou num jato
fino e débil. E agora vinham outros sons em sucessão interminável, cada um mais terrível que o outro. A grande Babel vomitou e aquilo soou como liberdade. Liberdade! E tossiu e aquilo soou como justiça. E peidou novamente e aquilo soou como bem-estar. E levaram a sacada envolta num lençol de sangue, uma criança aos berros, e a mostraram sob o som dos sinos. E ela era a guerra, e tinha 1000 pares. Quadro 2. Discurso sobre a guerra. Schweig. A guerra é algo fedorento. E não sou eu somente, Schweig, seu soldado e seu criado, que digo isso. Havia um sujeito, lá na terra dos chucrutes, que também achava isso. Ele é o nosso convidado especial nesta tarde. Agora, vamos ler um trechinho do outro livro que vocês pegaram, o livro Bebê, o Virulento. O tema dessa peça é o monólogo da biografia do Bertolt Brecht. Quem vai fazer o papel do bebê, do Brecht, é o Gerson Deliano, né? Só que ele faz também mais 2 personagens. Ele faz 3 personagens nessa leitura rápida. Faz o Bertolt Brecht, ele faz o ator, que é ele mesmo, e faz o Karl, tá? Antes de fazermos a leitura desse trechinho, desse livro, eu quero contar um pouquinho dessa história dessa peça. Essa peça foi encenada em 1998 em Curitiba, um pouco depois que mataram um amigo nosso aqui, um técnico do Teatro do Fiane, que era negro. Ele estava saindo 11 horas da noite do Teatro do Fiane e passou ali na galeria, atrás ao lado da catedral, tem aquela galeria Moreira da Cera, Júlio Moreira. Júlio Moreira. E 3 skinheads mataram ele com um tiro na cabeça. Esses 3 skinheads eram filhos de juízes importantes de Curitiba e até hoje não foram presos. Depois desse evento, né, eu escrevi essa peça, Bebê o Virulento, que era uma homenagem, né, à trajetória do Bertolt Brecht. Na época, o Mauro Zanato era a cara do Brecht. E nós estávamos em processo de ensaio da peça, 1000 por hora, né? Tinha cantor de ópera junto na peça também, e outros atores, né? Tinha um soldado nazista, um soldado comunista, tinha o Brecht, tinha cantores, né? Também que faziam papéis de nazistas e tal. E eu pedi autorização do Museu Expedicionário, lá em cima, para tirar fotos, divulgação. E que o cara autorizou, o diretor autorizou a gente tirar fotos. E estava lá eu tirando a foto, junto com a grande fotógrafa Kátia Michele, que é uma jornalista e fotógrafa. De repente parou um carro de polícia militar numa esquina e começou a olhar para a gente. E aí começou a rádio, né, com rádio, comunicar a polícia. 12 carros pararam em torno da praça, expedicionária. E o policial principal lá me apontou um revólver, né, 10 metros de distância, e falou: o senhor está preso, crime lesa pátria. 5 anos de cadeia. Aí eu entrei em pânico, né? Todo mundo ali, o que está acontecendo? E eu olhei para o museu expedicionário e o diretor do museu saiu sorrateiro, de fininho. Foi embora. Aí eu falei: ó, meu senhor, o senhor está enganado, isso aqui é uma peça de teatro. Biografia de um dos caras que mais lutou contra o nazista no mundo, né? Na história do teatro, das artes, o Brecht, né? Perseguido pelos nazistas, inclusive, ele, Charles Chaplin, né? Perseguidos terrivelmente por Hitler. E vou abrir a bolsa aqui e vou pegar o teu... Não! Se o senhor pôr a mão na bolsa, eu atiro. Foi desse tipo de coisa, sabe? Não, mas a Caixa Econômica está patrocinando.
A Caixa Econômica está patrocinando. E foi assim, eu fui jogar no Camburão, junto com todo o elenco, né? Os policiais rumaram procurando onde era a Polícia Federal. E eu olhando no vidro dos policiais, né, eles não sabiam onde era a Polícia Federal. Aí eles estavam conversando, onde que é mesmo a Polícia Federal? E eu bati no vidro e falei, não, é ali no Baldino. Aí foi o Baldino do Amaral, né? Chegando no Baldino do Amaral, os policiais lá mandaram colocar todo o cenário. Tinha bazuca de cênico, né? Bazuca, espingarda, armas. E tinha uma bandeira nazista que o cenário fez muito bonito, grandona, né? E uma comunista também. Aí o delegado pendurou aquela bandeira e falou para mim, vocês são nazistas, né? O cara que fez essa bandeira também é nazista. Imagina um cara fazer uma bandeira tão perfeita dessa aqui, só pode ser nazista. Bom, o resultado, não vou ser muito longo aqui, mas 98. Aí, coitada da atriz, né, que fazia uns personagens, fez xixi na calça, né? Foi uma coisa terrível. E aí eu tive que assumir, né, como produtor, dispensei o Mau Zanata e toda a equipe e fiquei preso um dia na Polícia Federal. Por meu azar meu, eu estava com o cabelo bem curtinho, bem quase careca. Né? Aí eu sentei lá, com um escrivão na minha frente, e dois, estilo de filme assim, né? Um escrivão, com a máquina de escrever na época ainda, né? E dois delegados da Polícia Federal rondando em cima de mim, batendo na minha cabeça, dizendo, ei, senhor Skinhead, o que você está perguntando? Para resumir a história, né? O escrivão pegou o texto teatral da minha bolsa e anotou lá, pego com ele cartilha de guerra. Cartilha de guerra. Resultado, eu consegui rapidamente falar com o Mau Zanata e falei, fale com a gente do povo, fale com o Chico Nogueira, tenta dar uma mão pra gente aí, ver o que vamos fazer, né? Aí o Chico Nogueira agitou e tal, me chamou o maravilhoso que me tirou da cadeia, que foi o grande jurista aí, né? Que foi secretário de Renedote. Se não fosse o Renedote, eu tinha. Renedote pôs a equipe dele trabalhar, saiu do Nacional, né? Ele soltou de jornalista e artista. Mas não em 98, muito antes. Ele 98. Década de 60, que ele era ator. Nossa, né? Então ele que me tirou, me livrou desse negócio, tá? E aí, eu estou contando essa história porque tem a ver com o que eu estava falando no começo do nosso bate-papo aqui, né? Quem não estava aqui ainda. Curitiba está retrocedendo a Idade Média, né? Então, naquela época, nós sentamos lá e vamos continuar com essa peça ou não? Vamos parar. A coisa estava complicada, né? Todo mundo resolveu, vamos tocar o barco. 5 pessoas no elenco, vamos tocar o barco, os cantores, diretores. E aí, a gente colocou o cartaz no Teatro Guaíra e estaria marcada. Todo dia queimava o cartaz. Botava fogo, tinha que fazer novo cartaz. E aí eu ia no teatro da classe, no Café do Teatro, na época, né, que tinha ali do Teatro Guaíra, e eu ficava lá, né, tentando sondar. Vinha alguém da nossa classe, teatral, batia, falava assim, muito bem, aí tem que acabar com esses judeus. Eu não vou dar o nome aqui das pessoas, tá? Os atores, tem que acabar com esse judeusada aí mesmo, né? E aí vinha outro, batia no meu ombro, aí, é isso aí, tem que atacar o nazismo. Então, aí eu descobri na época, 98, que o centro do movimento nazista do Brasil era em Curitiba, aquele ano. E esse movimento circula e eles estão ligados ao separativismo lá dos 3 estados do Sul. E, inclusive dizem que o irmão do Suplicy tem uma bandeira nazista na casa dele, do lado de fora, né? E, então, foi uma história danada, né? E a gente resolveu, aí partimos para usar a peça como para atrair público, né? E essa peça, então a gente vai ler um trechinho agora, só um pedacinho para vocês. Sim. Aquele rapaz que foi assassinado, ele era filho de uma
ex-camareiro do Guaíra, eu não lembro o nome dele agora. Breno Bonin, gente, aqui uns grandes atores do teatro, da televisão, da novela, do cinema. Isso foi. Isso foi. Foi não, é. O Tempo e o Vento, com Tarcísio Meira, e grande Dona Beija, e o que mais? Deixa eu falar do rapaz, ó. E ele era um amor de menino. E ele começou, como ele era filho da camareira, ela negra, eu não lembro ele, hein? Era filha da Marlene? É. Marlene, você conhece a Marlene? Sim. É emocionante. E um dia eles criam, ele começou trabalhando lá como assistente de contra-regra e tal, né? Lá no Guaíra. Menino, nasceu no Guaíra, né? Quase não, foi parido ali. Ele estava com o JM. Estavam os dois, eram 11 e pouco da noite, coisa assim, saiu do... Não atiraram no JM, porque o JM não era negro. Atiraram só nele, pelas costas. Eu me lembro disso. E tinha... Depois esse que eu descobri que no filho de juiz famoso na cidade, né? Vou verdade. Bom, então vamos ler. O Gerson Guilherme vai ler um trechinho para deixar vocês curiosos para ler a peça de teatro, tá? O Bebê ou Virulento. Schon war er munter und Schimpfer dabei und Schaf ist erkannt geworden. Doch die Armee, sie verkeimte, wer er sei und marschierte hinauf nach dem Norden. Soldaten holen, auf den Kanonen. Épater les bourgeois! Chocar a burguesia. Minha mãe era protestante e meu pai é católico. Gente de posse. Eu fui batizado protestante, mas logo eu passei a ser considerado um traidor da burguesia. No colégio militar eu penei durante 4 anos. No ginásio, 9. Assim mesmo eu não consegui educar os meus professores. Eles só conseguiram nos deixar mais independentes e aumentar o meu senso de lazer. Ele se iniciou nos mistérios da metafísica. Depois dos excessos de toda a vida, me presentearam com uma doença no coração. Desprezou a respeitabilidade da família porque não quis seguir as pegadas do seu pai, que lhe colocou um lenço no pescoço e quis educar o hábito de servir e na arte de comandar. Quis educá-lo na arte de ser servido e na arte de comandar. A gente vai ler agora um conto. Um conto desse livro aí chamado O Idiólatra e Outros Contos Cronicados, né? O idólatra, para quem não sabe o que significa da palavra, é o adorador de si mesmo, né? Esse livro, que foi premiado, né, como eu falei para vocês aí, que veio de Brasília pelo Aldir Blanc, que a Secretaria de Cultura intermediou, concedeu o prêmio de edição, me proibiu de ler esse livro lá na Biblioteca Pública. E eu não vou falar do que se trata, mas vamos ler o conto. Vocês tirem as suas conclusões. Por que será que eles proibiram de ler o livro lá? Na gestão do livro, né? E eu tive lá, não exigi resposta do porquê, qual o motivo, mas eu sei qual é o motivo. Mas eu vou deixar aqui vocês, né? De quem veio a proibição da secretária? Veio através dos subordinados, né? Até mim, eu não tinha acesso à cúpula. Eu sempre lancei os livros lá na Biblioteca Pública. Então, vamos ler, é o conto, vamos ver o que vocês acham desse conto. Se ele é perigoso, né? Vamos ver, tá? Quem vai ler
São todos os atores e atrizes, tá? Cada um vai ler um trechinho. Atenção. Esse dia era significativo para Gesualdo. Seria inaugurado o seu pódio. O discipulado, igual ao formigueiro, movimentava-se no píncaro, daqui para acolá, martelando, montando, colando, erguendo, pregando. De longe, dava para perceber o pódio glorioso que seria montado. Seria composto por 7 degraus cobertos com um carpete vermelho rubro, com bordaduras douradas e lantejoulas. No piso superior seria colocado um bloco quadrado com as 4 cores da bandeira do homenageado: verde, amarelo, azul e branco. Essas 4 cores seriam pintadas nas laterais, mas na parede de cima, no piso, a cor seria vermelho sangue. Um homem, espécie de coordenador geral, inspecionava os trabalhos, verificando detalhes de acabamento e precisão de cortes e tinturas. Num dado momento, ele resolveu fazer o papel de dublê de corpo de Gesualdo, ensaiando sua trajetória desde o chão, subindo os 7 degraus e postando-se gloriosamente no último andar do pódio. Neste momento, pareceu sentir uma vertigem, o que o fez desabar no solo, esparramando pela sua roupa e pelo chão uma baba branca e viscosa, que borbulhava e explodia, injetando micróbios verdes, amarelos, azuis e brancos. A multidão de trabalhadores correu para socorrer o homem, mas já era tarde. Ele morrera asfixiado pela própria baba que escorria aos borbotões. Gesualdo também não queria saber de dar opinião sobre o acontecido. Nada lhe interessava mais do que a sua própria figura. Nesse momento, preparava-se para realizar a sua costumeira caminhada rumo à elevação do altar de si mesmo. O ritual era solene. Ele estudava a melhor maneira de projetar-se. Meticulosamente ensaiava os passos, adaptando aos seus trejeitos e maneirismos a vestimenta à hora usada. Mas sempre o esmero em tudo sobressaía. Nada lhe incutia mais horror do que o descuido por esses preparativos. Sentia-se o libertador do mundo no projeto de seu autoendeusamento. Para esse fim, serviam-lhe muitos fiéis. Eles eram todos voluntários, como coadjuvantes, figurantes, para processar o brilho alheio, o qual consideravam como seu próprio brilho. Afinal, todos são um só. Era o chavão que se propalava de boca em boca. Naquele dia, Gesualdo seria levado numa espécie de moderno baldaquino, carregado por 6 fiéis, escolhido entre os homens mais fortes do discipulado, desfilando em pleno centro da cidade, pelos lugares de maior movimento, justamente para realçar a sua importância e a sua presença viva ali, naquele lugar onde ele havia surgido. Quem não é visto, não é lembrado. É um ditado que é válido em qualquer situação onde prevaleça a necessidade de projeção ou da busca de algum lucro. A vaidade também anda de mãos dadas com esse ditado. Todos os filhos de Gesualdo estavam sentados na primeira fileira da plateia. Um deles portava um calibre 38 na cinta, o outro uma Mauser C96 nas costas
E o terceiro, um Colt 1911 no bolso do paletó. Na segunda fileira, não, aqui na terceira. Na terceira fileira, Na segunda fileira. é na segunda, mas eu estou falando que aqui só tem mulheres, só tem meninos. Então, na terceira fileira, estavam todas as ex, as 4 ex atual e as outras 4 ex-esposas, as antigas, anteriores. E agora eu vou voltar aqui. Ó. E na segunda fileira, que seria na terceira, no conto do Zup, estavam os guarda-costas negros. Na quarta fila, os empregados da casa, todos com ares de mau humor. E na quinta fileira, muitos macacos, de todos os tipos, observavam o ambiente gritando e olhando para todos os lados. Nem sinal dos vereadores, deputados, senadores e dirigentes do partido. Gesualdo, nos bastidores, olhava preocupado para o relógio, sussurrando palavrões e maledicências contra os ausentes. Num dado momento, Gesualdo tirou o revólver calibre 32 do bolso e do paletó engatilhou e encostou na têmpora direita. Alguns segundos de tensão. O suor começou a escorrer da sua testa. Seus olhos esverdeados refletiam a bandeira vermelha que se aproximava do auditório. Rapidamente, seu rosto mudou de expressão, de desespero para raiva. E ele desencadeou o revólver e guardou-o novamente, saindo dos bastidores em direção ao pódio. Gesualdo caminhava agora sobre um tapete vermelho que o levava a uma espécie de pedestal, de pódio de vitoriosos, de cerca de 2 metros de altura, com 7 degraus até o cume. Dos 2 lados, seus seguidores o exaltavam em solene devoção. Todos vibravam estranhas sinfonias. Vaidade, soberba, presunção, ego, orgulho, lisonja, arrogância, autossuficiência, adulação, individualismo e outras presenças ilusórias. No alto, um trono dourado ornamentado com veludo púrpura. Um cetro de pedras preciosas parecia dependurado no ar, à espera de sua mão. Gesualdo caminha altivo, medindo os passos, calmamente, parece saber a quantidade de passos até chegar ao alto, como se tivesse ensaiado exaustivamente. A multidão, com rostos elevados em cerração, parecia saborear gélidos arrepios e a sua caminhada monumental. Gesualdo contava os passos até o trono dourado. 1, 2, 3, até chegar ao passo 24, número simbólico dos 24 anciãos sábios sagrados do Apocalipse. Vira-se de frente para os súditos, faz um movimento com a cabeça para baixo, fecha os olhos e em seguida levanta a cabeça, abre os olhos e dá um sorriso sinuoso, estranho, parecendo demonstrar vitória sobre alguma coisa. Em seguida, vai sentando lentamente até encostar na cadeira, descansando os braços nos apoios do trono. Daí, olha para cima e dá uma piscada para o cetro dependurado no ar, que começa a descer até a sua mão direita. Ele pega o cetro e encosta no haste do chão. No chão. Parece que ninguém viu que o cetro estava pendurado por uma corda de nylon transparente e manipulada por um homem vestido de preto que se escondia atrás de uma cortina de veludo vermelho sangue, ao lado do trono, parecendo um contra-regra. Não viam ou não se importavam. Gesualdo ficou olhando para o vazio e a plateia fez o mesmo. Nesse momento,
houve-se um estrondo imenso. Todos se levantaram assustados. Gritos, correria e começaram a ser ouvidos por toda parte. A lama grossa e fétida se aproximava com uma velocidade sinistra. Gesualdo não conseguiu descer do pódio. Esperava que alguém o ajudasse, mas não houve tempo. Todos estavam soterrados na lama escura. Gesualdo caiu de joelhos e juntou as mãos para o céu. Logo, por sobre ele, apenas uma pomba branca, símbolo de sua igreja. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia rajada, daremos com fervor. A paz queremos com fervor. A guerra só nos causa dor, porém se a pátria amada por um dia rajada, daremos com fervor. É isso, essa peça. Esse é o ponto. Bem surrealista, hein? Eu também escrevendo. Algum motivo para não deixar eu ler? Mas aqui a gente lê, né? Não vejo motivo nenhum para não deixar ler isso. Mas se você pusesse essa música, aí você organizaria mais ainda. É. Agora a gente vai ler um trechinho, né? A ideia para quem chama agora, a gente vai ver só trechinhos das peças dos livros, para deixar um pouco de curiosidade para ler os livros e as peças. Né? Nessa época de internet, que ninguém lê mais nada, né? É uma tentativa de fazer as pessoas lerem, distribuir os livros, né? Tá funcionando, viu? Tá funcionando. Tá funcionando? Legal. Por falar nisso, gente, esses 3 prêmios que eu recebi, né, pelo plenário, aí, o ajudante, a ideia minha é distribuir 3.000 livros, né? Eu já consegui quase 3.000 livros foram distribuídos no Brasil inteiro, para todas as principais bibliotecas do Brasil, gratuitamente, e para 399 cidades do Paraná. Agora, os últimos livros estão aqui com vocês, tá? A gente já conseguiu fazer isso. Ô Ju, eu moro em Santa Catarina e eu tenho um ponto de cultura lá. Então, esses seus livros são novas aquisições para as pontos de cultura, ou seja, muitas pessoas acessarão o teu trabalho. Parabéns, tá? Depois eu me dá o endereço que eu posso mandar. Eu mandei para as bibliotecas lá de Santa Catarina, mas depois eu posso mandar mais. Me dá Que ótimo. Perfeito. Quem não pegou o livro aí que chegou depois, daqui a pouquinho a gente vai distribuir direitinho, tá? Os livros, tá? E no final vai ter uns livros de comemorar isso. Bom, a gente vai ler agora um trechinho de uma peça que chama-se Pacto da Mediocridade. E essa peça está naquele livro que está ali o primeiro ali, que tem as 4 peças, tá? O Pacto da Mediocridade é uma peça de teatro surrealista, que eu chamo a mais fantástica do surrealista. É a história de um último cidadão do mundo que está fugindo do mercado. E ele entra num barzinho escuro, no underground, né? Esbaforido, desesperado, e chega lá, aquele escuro, e encontra um homem no bar, um homem grande, gigante, todo vestido de dourado, rosto dourado, pérolas preciosas, roupa dourada, um homem gigante. E ele joga cartas gigantescas também, isso vai jogando. Essas cartas são palavras importantes, são honra, os valores. Depois assim, depois não sai desse polarizar o nome da Cristina. E aí, esse cidadão, maltrapilho, descalço, começa a discutir com esse homem. Vai descobrir que ele é o cara. E aí, não vou contar mais, senão tem que ler o conto. Ler a peça de teatro, tá? Vou fazer um trechinho aqui para vocês verem. Quem vai ler é o Orlando, que faz o cidadão, e o Gerson Deliano, que faz o mercado, esse vozeirão dele aí, né? Tudo de
você se acostuma. É só ouvir todo dia um pouquinho que você acaba aderindo ao pacto. Pacto? Então você nunca ouviu falar no pacto? De que se trata? Do Pacto Universal do Grande Mercado Mundial. Eu conheço isso. É a melhor maneira de nós ajudarmos uns aos outros. O tema me interessa. Eu sabia que você também mudaria de opinião. É, realmente. Acho que todos deveríamos nos unir no pacto. Então escute. Olha bem. Todos nós precisamos de dinheiro, não é? Sim. Então, é só dizer sim a tudo que traz dinheiro. E ele virá. Entendo. Dinheiro traz dinheiro. Investir em dinheiro traz mais dinheiro ainda. Mas, então, viva o dinheiro. Mas o problema não é o dinheiro. É o que se faz dele. O que é que dá dinheiro hoje? Deixa eu pensar. Bunda, músculos e aparência, mentiras, politicagem, Chega. ilusão, corrupção, puxa-saquismo, falsas religiões, Chega. idolatria, nervos excitados, emoção, lágrimas, Chega. criança, sexo, violência, sangue, Chega. sacanagem, assassinato, roubo, praticínio, Chega. genocídio, extorsão, saque, Chega! terror e piedade. Chega. Aristóteles. Chega! Esse trechinho, vocês vão ficar com ele. Chega não. Bom, agora a gente vai ver um trecho de uma peça de teatro chamada Plâncton. Você já viu que eu gosto de dar um nome latino, né? Spectrum, Plâncton. Plâncton surgiu a partir de um livro que eu li da Clarice Lispector, a maravilhosa Clarice Lispector, né? É uma das maiores escritoras do Brasil, genial, com 14 anos já escreveu o primeiro livro, né? Eu li um livro chamado A Paixão Segundo GH. E esse livro ele tem uma característica interessante, ao meu modo de ver, que ele mostra bem até quem era Clarice, né? Isso é uma visão muito particular minha. Clarice era uma mulher de posses, né? Filha de embaixadores, também vivia pelo mundo, tinha uma cultura, né, grande, mas era uma pessoa que eu colocaria um termo antigo, mas que talvez caiba, uma burguesona, né? E se você pegar todos os livros dela, os assuntos são quase sempre os mesmos, né? Os problemas com o marido, com os filhos, com os problemas de ordem emocional, com essas questões de relacionamento. E aí, nesse livro, a personagem tem um dilema. Ela abre um guarda-roupa e encontra uma barata. E o livro inteiro é o dilema dessa barata. Ela não tem coragem de matar essa barata, de fazer uma coisa, né? Então fica... Vocês sabem, quem já leu Clarice e conhece um pouco, que ela tem aquele fluxo do pensamento, né? Fluxo da consciência, que é uma espécie de falar os borbotões sem nem pensar direito, né? A língua vai antes do cérebro, né? Fala, sem parar, num ritmo alucinante, né? É uma característica dela. E aí eu resolvi fazer uma brincadeira, uma ironia sobre a Clarice Lispector, misturando um pouco de Kafka, né? Pegando a barata da Clarice Lispector e a barata do Kafka e colocando alguns outros bichinhos. Colocando também uma aranha, colocando uma lagartixa, que são os bichinhos do nosso cotidiano, né? Tentando pensar também o plâncton. O que é o plâncton? É aquele miríade de setinhos e coisinhas que tem no fundo do mar, né? Que você fica ali sobrevoando aquela multidão de bichinhos, de algas e de vegetais. E eu relaciono isso com o fluxo de pensamento. Com excesso de pensamentos que não para um minuto a cabeça da gente, acho que é assim, né? Dificilmente a gente para durante o dia um minuto, né, de
pensar. Você acorda pensando e dorme pensando sem parar, né? Então, esse plâncton é isso, esse monte de bichinho que vive na cabeça da gente. E essa peça é a seguinte história. Uma mulher rica, que está na sua mansão, ali, na sua sala maravilhosa, tomando chá, e pensando nos seus probleminhas, e na sua barata, na sua aranha, etc. E uma empregada, que mora na favela. A empregada que tem um monte de filho, né, tudo com dificuldades enormes, e as duas conversam, mas cada uma está no seu lugar. A mulher está na sua sala maravilhosa e a empregada está na favela. Só que ela é empregada da mulher. É como se ela tivesse... Até a Célia depois podia falar um pouco sobre isso, porque a Célia fez o prefácio dessa obra também, né, desse livro. E elas ficam discutindo, conversando e vendo dois mundos, né? E a impossibilidade desses mundos dialogarem. Aí pode entrar psicanálise, pode entrar Freud, pode entrar luta de classes, pode entrar um monte de coisa nessa conversa, né? Dessa peça plâncton. Então, a Luana, as três mulheres vão ler a Creusa, que é a mulher da favela, a empregada. É a Creusa. E a... Eu vou ler a Dorinha. Ah, não, desculpa. Eu, a Dri e a Lala vamos ler a Creusa. Não, é a vez. A Luana vai ler a Creusa, que é empregada, e a Lala escrevi, né? Eu falei para vocês, que vai estar aqui em áudio. Ela está em possibilidade de estar aqui com vocês de saúde física, acessibilidade, né? A voz dela também é a da empregada, da Creusa. E a Brígida e a Nídia vão ler a patroa, a mulher rica, tá? Um trechinho da peça teatral. Beleza? Deixa eu ficar aqui com a Lala no colo, como fala lá. Como ela gostava muito de dar o Trevisan, e essa peça minha aqui, acho que é uma das peças que mais tem a ver com dar o Trevisan, eu convidei ela, né, para gravar o áudio e vamos mostrar a voz dela aqui também. Então essa peça chama-se Plâncton, uma fábula cínica sobre aranhas, baratas e outros bichos. O tema da peça teatral é Clarice Lispector, Kafka, luta de classes e psicanálise. Tá? Vamos lá. O Zé chega todo dia bêbado